Oiê, esses dias eu estava conversando com uma orientadora e ela estava me dizendo, né, que ela fica muito frustrada com alguns professores que insistem que a sala dela, né, de orientação educacional, deve trazer a criança para um lugar de punição, ou adolescente, né, dependendo da faixa etária, porque isso é muito comum entre as orientadoras educacionais. E ela diz que ela fica frustrada porque ela queria que os professores entendessem o real papel ali, né, da orientação educacional. E eu falei para ela que é uma batalha talvez perdida, que vai ter gente que não vai entender, não vai querer entender. A gente sabe que os professores, eles também sofrem muitas violências, né? É violência no sentido patrimonial, né? Porque tem baixa remuneração. É uma violência de você ter uma demanda que não é correspondente às ferramentas que você tem para cumprir aquelas demandas. Então, é uma frustração enorme. E aí, muitas vezes, ali no meio de muitos problemas, ele vai ter alguns alunos desafiadores que ele não vai conseguir é, lidar ali, né? Enfim, e ele quer que aquele problema desapareça. Então, ela vai querer que, muitas vezes, tem um desejo ali de punição daquele aluno, porque ele está desafiando, né? Tipo, essa pessoa, essa criança que está atrapalhando a minha vida, enfim. E ele vai querer que levar para a orientação, vai querer que isso aconteça lá. Mas nós temos que olhar para isso e lembrar da nossa função. Olhar para a nossa função com compromisso ético, com o nosso profissionalismo, com a consciência do que nos cabe e o que nós temos que fazer. E isso independente do que esse professor pensa, né? Então, a gente acolhe a vulnerabilidade desse profissional da educação, que é o que mais tem, né? Profissional adoecido aqui no nosso sistema educacional, principalmente na rede pública. A gente vai acolher isso, só que num dilema em que eu tenho duas pessoas, dois personagens aí vulneráveis, eu preciso escolher quem está mais vulnerável, né? E nessa batalha aí é sempre a criança, porque ela é que vai precisar muitas vezes de um adulto para protegê-la desse ambiente hostil, que também é hostil com o professor, mas a gente precisa saber da nossa função. E isso independente se a pessoa vai aceitar ou não. Porque a gente não pode deixar que o outro paute a nossa responsabilidade profissional, né? Porque se um pensa uma coisa, outro pensa outra, se eu quiser agradar, eu vou para onde? Então não é sobre agradar, é sobre cumprir a nossa função. Então a formação e se acolher, né, entre outros orientadores que têm esse mesmo compromisso com a profissão é fundamental nessa caminhada.